Série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai dar continuidade aí à matéria de português, módulo 14, advérbios na construção do sentido, que está na apostila 4, tá? Vamos lá. Advérbio e locução adverbial. Leia o texto a seguir observando o uso da palavra regularmente. Faça exames médicos regularmente. Centro Médico Santa Teresa, sua saúde em boas mãos. A que palavra o termo regularmente está relacionado? Se alterarmos a ordem dos termos na oração, teremos faça regularmente exames médicos. E, nesse caso, fica mais fácil perceber que a palavra regularmente se relaciona à forma verbal faça, indicando que devemos fazer exames médicos a cada período de tempo. Então, aqui, com essa campanha, nessa publicidade aí do Centro Médico Santa Teresa, esses dizeres, né, faça exames médicos regularmente, a palavra regularmente nos mostra que é um advérbio, tá? Antes mesmo da gente começar nitidamente na matéria, a gente já pode dizer, né, já pode começar a entender que os advérbios são palavras que são ligadas, né, ao verbo e dando a eles uma circunstância, tá? Porque quando a gente fala faça exames médicos regularmente, quer dizer que a gente tem que fazer realmente exames em um período de tempo, a cada período de tempo. Então, nos dando uma circunstância para como a ação deve ser feita. Então, pensando nisso, a gente vai ver o que são os advérbios, né? Palavras que são invariáveis e modificam o verbo determinando uma circunstância para ele são chamadas de advérbios. Eles indicam frequência no tempo, como regularmente, sempre, ocasionalmente, etc. Estão incluídos entre os advérbios de tempo. Porém, eles podem expressar outras circunstâncias, como é possível observar na relação a seguir. Ela saiu, quer dizer que, né, não tem circunstância. Ela saiu, não, ok, só tem ação verbal. Agora, ela saiu ontem, já traz pra gente uma noção de tempo, né? Ela saiu daqui, é uma circunstância de lugar. Ela não saiu, dá uma ideia de negação. Ela certamente saiu, é afirma, né, afirmação. Ela saiu discretamente, nos dá a ideia de modo. Talvez ela não tenha saído, uma ideia de dúvida. E ela saiu bastante, dá uma circunstância de intensidade. Então, além de tempo, nós temos também as circunstâncias de lugar, negação, afirmação, modo, dúvida e intensidade. Tudo bem? Bom, locução adverbial. O advérbio é representado por uma única palavra. Quando há duas ou mais palavras com valor de advérbio, temos uma locução adverbial. Sempre quando a gente tem duas ou mais palavras, né, significando alguma coisa, por exemplo, duas ou mais palavras significando com um valor de preposição, então é uma locução prepositiva. Duas ou mais palavras tendo valor de... Ai, gente, me deu branco. Enfim, dois verbos, né? Sei lá, tinha saído, tinha passado, havia feito. São dois verbos juntos que nos dão uma ideia de quê? De uma locução adverbial. Porque são dois verbos juntos que dão a ideia de um verbo só, tá? Então, é uma locução aí. Agora, voltando aqui à questão do advérbio, né? A gente tem ali, por exemplo, ela saiu ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Mas a gente poderia colocar uma locução adverbial como ela saiu na semana passada. São duas ou mais palavras, então ali 3 palavras, né, que juntas dão essa ideia de uma ideia de tempo, né? Funcionam como uma locução adverbial de tempo, tá bom? Então, locução adverbial equivale a um sintagma adverbial, isto é, equivale ao advérbio na função, mas se forma de maneira distinta. Também exerce a função de adjunto adverbial. Observe que com locuções e expressões adverbiais é possível dar ao verbo circunstâncias que um advérbio sozinho não poderia. Então, olha lá. Saí com meus amigos. Dá uma ideia de companhia. Apesar do frio, saí. Concessão. Mesmo cansado, trabalhou o dia todo. Concessão. Falava como um papagaio. Uma comparação. Segundo Newton, a força retira um corpo do equilíbrio. Conformidade. Com chuva,
ninguém sairá na próxima semana. Condição: morreu de tuberculose. Causa: falávamos de mim. Assunto: saímos de carro. Meio: pregou com um martelo. Instrumento: estudo para o vestibular. Finalidade: quanto mais telefones, melhor será o atendimento. Proporção: e comprei o livro por R$ 20. Preço. Então, a gente entende que o advérbio sozinho, ele às vezes não tem essa capacidade que a locução adverbial nos dá, né, de aumentar o leque de circunstâncias, né, aí que a gente pode dar a ação verbal, né. Então, de antemão, a gente tem advérbios de tempo, lugar, negação, afirmação, modo, dúvida, intensidade, mas quando a gente parte para locuções adverbiais, né, dependendo aí de como a gente faça as construções, a gente tem companhia, concessão, conformidade, comparação, condição, causa, meio, assunto, instrumento, finalidade, proporção, preço e assim por diante, tá? Adjuntos adverbiais. Ao fazer uma análise morfológica, denominamos a palavra de advérbio e a expressão que modifica o verbo de locução adverbial. Se fizermos a análise sintática de uma oração, o termo que indica uma circunstância relacionada ao verbo recebe o nome de adjunto adverbial. Ele pode também relacionar-se ao adjetivo e a outro advérbio. Então, só recapitulando, né? Em análise morfológica, né, assim de classe de palavra, a gente tem um advérbio. Ok. Então, essa palavra é o quê? É um advérbio. Ok. Aí, a nível de modificar a expressão que modifica, né, o verbo, locução adverbial. Ok. Agora, quando a gente parte para análise sintática, para a gente saber a função dos elementos nas orações, aí a gente vai chamar não mais de advérbio ou locução adverbial. A gente vai dizer que são adjuntos adverbiais, tá? Que são esses elementos aí ligados a outros elementos nas orações. E esses elementos, né, aos quais eles se ligam, podem ser tanto o adjetivo quanto o outro advérbio mesmo, tá? Então, olha lá, os homenageados choraram de emoção. Nós temos o sujeito, os homenageados choraram, que é o verbo intransitivo. Então, se a gente diz, os homenageados choraram, acabou, eles choraram. Agora, de emoção é um adjunto adverbial de causa, né? É o motivo pelo qual eles choraram. No período composto, pode-se ter toda uma oração subordinada adverbial exercendo a função de adjunto adverbial da oração principal. Por exemplo, saí de casa de manhã é um adjunto adverbial, né? Em que momento do dia? De manhã, então tempo. Saí de casa quando amanhecia é uma oração subordinada adverbial temporal, né? Porque a gente tem o quando, né? Que é essa conjunção, e amanhecia no verbo, né? O verbo amanhecer, tá bom? Então, uma oração subordinada adverbial, ela pode ser classificada como adjunto adverbial, tá bom? Adjunto adverbial e o uso da vírgula. Leia as orações a seguir. Os pais deram a boa notícia aos filhos durante o jantar. Aqui a gente tem, né, uma construção, ok, um período simples, na verdade. E aí, nós temos lá, né, deram a boa notícia aos filhos durante o jantar. Então, o momento, né, o tempo, em que tempo isso aconteceu, durante o jantar, ok. Só que quando a gente fala de adjunto adverbial, ele é um termo que pode ser deslocado, né? Como a gente viu lá no começo do faço exames regularmente, o adjunto adverbial pode ser deslocado na oração. Mas para isso, você vai ter que usar vírgulas, né? Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Durante o jantar, os pais deram uma boa notícia aos filhos. Jogamos ele lá para o começo. Os pais, durante o jantar, deram uma boa notícia aos filhos. Colocamos no meio. Os pais deram, durante o jantar, a boa notícia aos filhos. Os pais deram a boa notícia durante o jantar aos filhos. O que diferencia a primeira oração das demais, nessa sequência, é que a primeira oração está construída em ordem direta, isto é, ela se compõe com a seguinte estrutura: sujeito, verbo, mais complemento verbal, né,
mais adjunto adverbial, tá? Já as demais orações apresentam um adjunto adverbial deslocado. Na segunda frase, ele está antecipado e nas demais intercalado. O adjunto adverbial, numa ordem sintática, numa construção sintática da maneira que ela se origina, isso já é uma coisa assim a nível de curiosidade para vocês. Existe uma árvore que a gente fala árvore gerativa, né, de uma parte do estudo da língua e tal, que é a parte que eu estudo. Nós da teoria gerativa nós dizemos que essa árvore, as construções sintáticas são feitas de baixo para cima. E aí o que acontece? O advérbio, a posição do advérbio nessa árvore é no final. Então, quando a gente diz que a ordem está direta, os pais deram uma boa notícia aos filhos durante o jantar, o adjunto adverbial está por último, porque tecnicamente é o lugar onde ele nasce na oração. Quando você joga ele para frente, para o lado, para o meio, intercala ele não está no lugar dele de fato, né? Lugar in situ, né? E aí o que acontece? Por isso que há esse uso da vírgula, né? Porque você tira esse complemento do seu estado normal, de onde ele deveria estar, né? Na verdade, de onde ele se origina. Tudo bem? Observando o uso que se fez da vírgula para marcar o adjunto adverbial em cada uma dessas orações, é possível concluir que quando o adjunto adverbial, principalmente aquele formado por várias palavras, é deslocado do final para o início da oração ou aparece intercalado, geralmente vem separado por vírgula. O adjunto adverbial formado por uma só palavra dispensa o uso dessa pontuação. Então, assim, você falou assim, ontem os pais deram uma boa notícia aos filhos. Quando você tem uma estrutura assim, por exemplo, com uma palavra, você não precisa marcar esse deslocamento por vírgula. Mas como a gente tem uma locução, né, que tem várias palavras durante o jantar, né, são três elementos, aí a gente usa essa vírgula aí para remarcar o lugar dele, tá? Posições do advérbio na frase. Dependendo da posição ocupada pelo advérbio ou pela locução adverbial na frase, ela pode apresentar sentidos diferentes. Então, a gente tem lá, Marina só quer dizer que os diretores são responsáveis pelos documentos. Marina quer dizer que só os diretores são responsáveis pelos documentos. A menina comentou sem rodeios que Celeste havia criticado a apresentação. A menina comentou que Celeste havia, sem rodeios, criticado a apresentação. Aqui, se a gente perceber, o que acontece, né? Na primeira, Marina só quer dizer que os diretores são responsáveis pelos documentos. Aqui, a ação está recaindo em cima de Marina, né? Ela que só quer dizer algo, tá? Agora, quando diz Marina quer dizer que só os diretores são responsáveis pelos documentos, aqui já está recaindo a ação para os diretores. Ela está dizendo que os diretores unicamente são responsáveis pelos documentos. Enquanto em cima, a Marina ela só quer dizer algo, tá? E aí não é especificamente sobre os diretores, é algo, tudo bem? Na segunda, a menina comentou sem rodeios que Celeste havia criticado a apresentação, perdão. Então, a menina comentou sem rodeios, quer dizer que quem comentou sem rodeios? A menina. Então, essa ação recai sobre a menina, sobre o comentário, a ação que a menina fez. Agora, quando a gente diz a menina comentou que Celeste havia, sem rodeios, criticado a apresentação, a gente já tem aqui a noção da ação, né, da circunstância da ação caindo para cima de Celeste, né? Que Celeste criticou a apresentação sem rodeios. Diferente da primeira, que parece que é a menina que criticou sem rodeios a apresentação. Tudo bem? Comentou, na verdade, sem rodeios, que a Celeste havia criticado a apresentação. Então, gente, o que acontece? A gente tem, basicamente, né, retomando aqui as noções, né, que a gente viu hoje. O advérbio é uma palavra invariável, né, e ele modifica a ação verbal.
A gente tem alguns tipos de advérbios, né, de noções adverbiais, circunstâncias, né, tempo, lugar, negação, afirmação, modo, dúvida e intensidade. A gente sabe que pode ter locuções adverbiais, porque são elas que vão dar circunstâncias além do que o próprio advérbio dá, porque assim, um advérbio às vezes não dá a noção, né, que deveria trazer do que uma locução adverbial, tá? E quando a gente trata de função sintática, nós vamos chamar todos esses advérbios ou locuções adverbiais de adjuntos adverbiais. Tudo bem? E quando você tem um adjunto adverbial no final da frase, ele está no seu lugar ali, ok, na ordem direta, né? Verbo, o sujeito, verbo, complemento verbal, mais o adjunto adverbial, ok. Só que esse adjunto adverbial, ele pode ser deslocado, tá? E para isso nós usaremos a vírgula. Dependendo das posições que o advérbio tiver na frase, tá? Você vai ter sentidos diferentes. Então a gente tem que ver para onde que nós estamos deslocando esse advérbio para que a frase não tenha, como é que se fala? Não mude o sentido, tá? Porque dependendo de onde você coloque, a ação, a circunstância, pode recair sobre uma pessoa que não deveria cair, né? Como o caso que a gente viu de Marina e da menina que comentou. Tudo bem? Então, gente, é uma matéria importante, tá? Saber sobre adjuntos adverbiais é algo importante, porque são elementos importantes para uma construção sintática, tá bom? Apesar de algumas pessoas dizerem que ele é um termo acessório, ele faz muita diferença na oração, no sentido, né? E são elementos importantes para a gente usar em redações, tá? Eles contam bastante a nível de situar, né, o verbo, a ação verbal que a gente está querendo trazer aí em determinados textos ou contextos. Tudo bem? Bom, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Até uma próxima aula. Beijinhos!